Sem perca de tempos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 11. Aleluias! E não perca a atenção nem por um minuto. O inimigo, ele está tentando de todas as formas tirar a nossa atenção durante o culto, tirar a nossa atenção durante a palavra. Por quê? Porque ele sabe o poder que tem a palavra de Deus. Ele sabe que através da palavra Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode restaurar vidas, casamentos, famílias aqui nesta noite. Então eu quero dizer para você, não perca a atenção, fica ligadinho, porque o Senhor tem uma bênção para a tua vida nesta noite, amém? Evangelho de João, capítulo de número 11, a palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler alguns versículos, que o texto é extenso, conforme eu for falando, os irmãos nos acompanham. A partir do primeiro diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com o seu cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em um lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Versículo 47 para encerrar. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Podeis assentar na presença do Senhor. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de poder estar retornando à minha igreja. Passamos agora 30 dias no Paraná de férias. O Senhor nos abençoou muito naquele lugar, mas nada como estar aqui na casa novamente, juntamente com os irmãos, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. E o texto que lemos nesta noite é um texto bastante conhecido de todos. Eu me lembro que desde criança, quando ia nas escolinhas, na salinha de criança, era nos ensinado sobre a história de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, que moravam em Betânia, certo dia, afligido por uma enfermidade, a palavra do Senhor nos diz que suas irmãs enviaram um mensageiro até Jesus. E o texto é bem enfático em dizer que Jesus amava Lázaro, Jesus amava a Maria, amava a Marta, mas isso não impediu que a enfermidade adentrasse o lar deles. Isso não impediu que a morte chegasse dentro daquela casa. E Jesus, não atendendo de imediato ao pedido de Marta e Maria, ainda fica 2 dias no lugar onde ele estava. E a palavra nos diz que aquela doença acabou terminando em morte. Lázaro agora está enterrado, está dentro de uma caverna com uma pedra trancando. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus chega depois de 4 dias, quando já não havia mais esperança.
quando todos olhavam e diziam: não tem mais jeito, já fazem 4 dias, mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus chega, e Ele dá uma ordem para que tirem aquela pedra, e quando eles tiram a pedra, Jesus ordena: Lázaro, sai para fora, e o milagre aconteceu naquele momento, aleluias. Esse é um texto contado exclusivamente por João, você não vai encontrar nos demais evangelhos. João foi o único que relatou a história de Lázaro. E eu acho interessante algumas curiosidades sobre o evangelho de João, porque João, na verdade, ele foi o último evangelho a ser escrito. Quando ele foi escrito, os demais evangelhos já circulavam, já eram conhecidos por todos. Então João escreve o seu evangelho para tentar defender a fé, porque havia naquele tempo uma seita chamada agnosticismo, que pregava heresias de que Jesus não era Deus. Pregavam que Jesus era apenas um homem escolhido por Deus, iluminado, enviado para transmitir sabedoria ao povo. E muitos estavam caindo nesses enganos. Por isso que o evangelho de João começa nos dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Ele está combatendo esta heresia, e ele vai contar alguns milagres de Jesus, selecionados 7 milagres. Mas o que eu acho interessante é que João, ele não vai chamar milagres de milagre. Toda vez que você vê, foi por isso que eu li o versículo 47, que a palavra do Senhor nos diz que eles estavam preocupados com os sinais. João vai chamar os milagres de Jesus de sinais. Mas por quê? Eu quero rapidamente te dar um exemplo muito simples, para que você possa entender a importância desse detalhe. Eu estava agora, como eu falei, de férias no Paraná. E quando eu estava voltando, meu sogro ainda me perguntou: você não vai ligar o GPS? Eu falei: não, sogro, eu gosto de ir pelas placas mesmo. Eu vou olhando as placas e eu consigo voltar para minha casa, consigo ir para o Paraná para onde eu quero. Às vezes a gente erra o caminho, né, amor? Dá uma saidinha, mas a gente segue as placas e acaba voltando para o caminho. E o que eu quero dizer com isso? Conforme eu vinha me aproximando, eu via mais placas, mais sinais que indicavam: Balneário Camboriú a tantos quilômetros, Balneário Camboriú vire à direita, Balneário Camboriú siga em frente. Eram sinais que me guiavam até a cidade de Balneário Camboriú. E agora eu quero perguntar para você: quando eu chego em Balneário Camboriú é do mesmo tamanho que os sinais? Balneário Camboriú é o mesmo tamanho que as placas? Não, ele é muito maior que as placas. Então o que João quer dizer quando ele fala de sinais? Ele está dizendo: ei, muitos milagres estão acontecendo, mas são apenas sinais. Por quê? Porque o sinal é menor do que aquele que ele aponta. Ele está dizendo: olha, Jesus pode transformar água em vinho, mas ele é muito maior do que isso. Olha, Jesus pode curar alguém enfermo há 38 anos, mas é apenas um sinal. Ele é muito maior. Olha, Jesus anda sobre as águas, acalma o vento. Isso são apenas sinais. Jesus cura um cego de nascença, isso é apenas um sinal, porque ele cura também a cegueira espiritual. Olha, Jesus ressuscitou Lázaro, mas isso é apenas mais um sinal, porque Jesus é muito maior. E a palavra nos diz que com o seu retorno, aleluia, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. São apenas sinais que apontam para um Deus soberano, apenas sinais que apontam para algo muito maior que Deus está fazendo. E eu quero te convidar nesta noite a olhar para esse texto, não apenas como mais um milagre, como a ressurreição de um morto, mas como um sinal de algo muito maior que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque esses dias mesmo eu estava conversando com o nosso irmão, e nós conversávamos a respeito da noiva de Cristo. Estava visitando o irmão Gilvan, e ali nós conversávamos a respeito da noiva de Cristo, e veio no nosso assunto a grande rotatividade que nós percebemos dentro da igreja. Essa palavra nesta noite, ela vem para nos fortalecer.
ela vem para nos alicerçar, para que nós venhamos estar preparados para as dificuldades. E nós falávamos a respeito dessa grande rotatividade, que são pessoas que muitas vezes vêm até a casa do Senhor, esperando receber algo, ou esperando que vai ser da forma que eles querem, mas eles não imaginam que muitas vezes eles vão encontrar dificuldades, que muitas vezes eles vão enfrentar problemas. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, quando o Senhor Jesus está explicando a parábola do semeador, Ele vai dizer que o semeador semeou e aquela semente caiu em alguns terrenos, e agora Ele vai explicar para os seus discípulos a semente que caiu em meio às rochas, em meio às pedras. Ele vai dizer que essa semente ela até cresce, mas essa semente ela não tem raiz profunda. E quando o sol esquenta, essa planta ela morre, ela seca. E ele vai dizer que assim são aqueles que vêm, muitas vezes até ouvem a palavra, recebem com alegria, mas a primeira perseguição, a primeira dificuldade que se levanta, eles abandonam a sua fé. E muitas vezes eles saem da igreja e nunca mais voltam, porque não estão preparados. Essa palavra talvez não seja a palavra que nós esperávamos ouvir nesta noite, não é o que gostaríamos de ouvir, mas nem tudo o que gostamos é o que nos faz bem. Aquilo que não gostamos, aquilo que precisamos é o que cura, é o que transforma, é o que nos fortalece. E nessa noite o Senhor quer curar a sua igreja, Ele quer uma igreja forte, saudável, que resista às dificuldades deste mundo. E eu coloquei um tema nesta mensagem. Eu quero falar para que você possa entender a direção ao qual eu quero seguir nessa noite. O tema é amados, mas afligidos. Porque a palavra vai nos dizer que Lázaro, Marta, Maria eram amados, mas não impediu que eles enfrentassem a morte, não impediu que eles sofressem com a enfermidade, não impediu. E eu quero que você me acompanhe nesta noite, para que esta palavra venha produzir um poder na tua vida, de resiliência, que os ventos e as tempestades deste mundo, quando soprarem sobre a tua casa, ela venha estar firmada sobre a rocha, como o próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Ele vai falar daquele homem que ouve e pratica as suas palavras, Ele fala, eu o compará-lo-ei aquele que edifica a casa sobre a rocha, que cai a chuva, os ventos sopram, os rios inundam, mas ela permanece firme, aleluia, porque está edificada sobre a rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha. 1 Coríntios 3,11 vai dizer que Jesus Cristo é o único alicerce, aquele que edifica a sua casa sobre esta rocha. Não tem vento, não tem tempestade, não tem dificuldade que o arranque dos caminhos do Senhor, não tem dificuldade que o leve para caminhos distantes, mas ele permanece firme. E eu acho lindo quando o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, versículo 13, quando ele diz, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Ele nos aconselha, e esse é um conselho de quem ama. Ele está dizendo, olha, o dia mau vai chegar, o dia difícil vai chegar. Eu não sei, quem sabe você está passando por este dia mau. Eu não sei qual é o dia mau para você. Se é uma enfermidade na tua família, no seu próprio corpo, se é um casamento destruído, se é um filho perdido nas drogas, se é um desemprego. Mas bem verdade é que o dia mau chega para todos. E o apóstolo Paulo, com muito amor, nos fala, olha, tomem cuidado, se preparem, porque o dia mau ele vai chegar, mas se você estiver preparado, revestido dessas armaduras, vocês vão passar firmes por este dia, aleluia.
E não é muito difícil encontrarmos na Bíblia Sagrada muitos exemplos do amor de Deus pela sua igreja, do amor de Deus por mim e por você. O mais conhecido, João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, você é amado por Deus, e esse amor ele é tão grande, que custou um preço de sangue, aleluia. Deus entregou o seu Filho por amor a mim, por amor a você, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer que Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 vai dizer: Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. O amor de Deus, ele é incondicional. Não importa se eu sou fraco, Ele me ama. Não importa se eu sou pequeno, Ele me ama. Não importa se eu cair, Ele está aqui para me levantar. O seu amor me levanta, aleluia. Esses dias eu ainda conversava com alguém, e essa pessoa me dizia que não conseguia mais orar, não conseguia mais chegar na presença de Deus, porque ela havia caído, e ela se sentia suja, ela sentia que não podia mais chegar à presença de Deus. Eu falei para ele: olha, isso é uma mentira do diabo para a tua vida. O diabo quer te afastar da presença do Senhor, e ele quer que você pense que porque você caiu, que porque você pecou, você não pode mais chegar na presença do Senhor, aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite que Ele te ama, e Ele está de braços abertos para você. Não importa onde você caiu, o que importa é que você está aqui nesta noite, aleluia. O Senhor te ama. Ele nos ama, mesmo sendo fraco, pecadores. E é por isso que o salmista diz no Salmo 63, 3, que o seu amor é melhor que a vida. Salmo 136, 1, o seu amor dura para sempre. Um amor que nos constrange, um amor inexplicável, um amor que transforma as nossas vidas. Se eu terminasse essa mensagem aqui nesta noite, desta forma, você sairia daqui muito contente. Eu sou amado, Jesus me ama. Mas existe um questionamento que vem de séculos e séculos, desde antes do próprio Cristo encarnar, através de Epicuro, um filósofo grego. Isso foi formalizado e trazido perante o público, quando ele diz: se Deus é amor, ou seja, se Deus é onibenevolente, se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, por que o mal existe? Quem nunca fez este questionamento? Quem nunca se questionou: se Deus é amor, por que a minha família está sofrendo? Se Deus é amor, por que a morte existe? Por que a fome? Por que a tristeza? Por que há tantos problemas no mundo? Mas eu quero te convidar agora a entrar neste texto e entender o porquê que o Senhor permite muitas vezes o sofrimento em nossas vidas. O Senhor Jesus sempre foi muito claro. Quando eu olho para João capítulo 16, versículo 33, Ele vai ser bem transparente. Ele vai dizer: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas não é uma fé na minha força, não é uma fé em qualquer coisa, é uma fé na obra de Cristo, é uma fé em Jesus. E o texto vai nos mostrar que essa família, ela cria em Jesus. Essa família, muito mais que isso, ela era amada,
No versículo 3, ele vai nos dizer que aquele a quem tu amas. No versículo 5, vai nos dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E no versículo 36, as pessoas vão olhar e vão dizer: olha como ele os amava. Jesus amava aquela família. Jesus sempre estava dentro da casa daqueles irmãos. Toda vez que vinha a Betânia, nós vamos ver o Senhor dentro da casa deles, o Senhor participando da mesa, se alimentando. Eu costumo dizer que a igreja perfeita estava na casa de Maria, Marta e Lázaro. Por quê? Porque tinha serviço através de Marta, tinha adoração através de Maria, e tinha comunhão através de Lázaro sentado na mesa. A palavra do Senhor vai nos mostrar que era um ambiente saudável, onde o Senhor Jesus estava, onde todos desfrutavam da presença dEle. Mas isso não os tornou imune ao sofrimento. Isso não impediu que eles enfrentassem a enfermidade, que enfrentassem a morte. E quem sabe você chegou aqui nesta noite com este questionamento: se Jesus me ama, por que eu sofro tanto? Ou quem sabe pior, você está dizendo: Jesus não me ama, porque Ele me abandonou. Mas quem foi que disse para você que sofrimento é sinônimo de falta de amor de Deus? Quem disse para você que a tristeza quer dizer que Deus te abandonou? Quem foi que disse para você que o problema dentro do lar quer dizer que Deus tem filhos favoritos e você não é um deles? Onde você leu esta mentira? Quem te falou isso? As dificuldades não mudam o amor de Deus pelas nossas vidas. Basta nós olharmos para a vida de homens como José, como Elias, Eliseu, homens que foram escolhidos por Deus, homens amados por Deus, mas que enfrentaram dificuldades, que tiveram problemas na sua vida, porque Deus tinha um propósito maior a ser realizado na vida deles. Muitas vezes nós não entendemos as dificuldades, os problemas, muitas vezes nos entristecemos, mas nesta noite o Senhor trouxe aqui para curar o nosso coração, porque a palavra de Deus tem este poder. Todos nós temos um dia mau, todos nós temos um deserto que temos que atravessar, mas a diferença está aqui, como já foi falado pelo pastor Davi: como atravessamos esse deserto. Aqueles que não creem em Cristo atravessam sozinhos e morrem em meio ao deserto. Mas aqueles que creem que Ele é Deus, aleluia, pode estar em meio ao deserto, parecendo que vai morrer, aleluia, mas o Senhor está do teu lado, segurando as tuas mãos, e nada foge do controle do Senhor. Esta enfermidade não está fora do controle do Senhor. Este filho perdido não está fora do controle do Senhor. Este casamento arruinado, essa família destruída, não está fora do controle do Senhor. O Senhor está olhando, aleluia, e no momento certo Ele vai entrar em ação, e a palavra nos diz que Ele será glorificado através da tua vida. Eu estava lendo há poucos dias um livro do pastor Jonas Madureira, sobre o mal, o porquê do mal, e ele vai falar a respeito do mal no mundo, mas em determinado momento eu acho interessante, que ele vai falar como é a nossa reação diante do mal. Nós temos duas reações quando o mal nos atinge, uma reação lógica, e a outra emocional. Aquela que eu estou usando aqui é a lógica. A lógica é aquela que diz: Deus é onipotente, Deus sabe todas as coisas, nada foge do controle dEle. Mas a emocional traz questionamentos. Se Deus é onipotente, por que o meu filho morreu? Se Deus é onipotente,
Ei, calamanagaço, e me andaramanagasteg, andarai. Muitas vezes nós nos questionamos, o emocional fala mais forte, nós perguntamos: Senhor, por quê? Eu me recordo que ele conta um testemunho, quando ele começou a pastorear, ele foi pastorear uma igreja lá no ABC, e ele cuidando daquela igreja, e ele fazia culto à noite e culto de manhã, e então muitos membros que não podiam vir à noite, vinham de manhã, e era próximo de uma favela muito perigosa. Ele disse que tinha uma irmã que vinha somente nos cultos de manhã, porque ela falava que na sua favela, onde ela morava, na comunidade, tinha um toque de recolher, e os moradores não podiam sair à noite das suas casas. E ela vinha nos cultos de manhã, e ela participava e se alegrava juntamente com eles. Mas um dia, os criminosos que comandavam aquele lugar abriram uma exceção, e falaram: olha, hoje vocês podem sair, hoje está liberado. E ela foi alegre para o culto de domingo à noite, e o culto foi maravilhoso, a presença de Deus se fez naquele lugar, e o culto terminou, e ela voltou para sua casa. Mas quando ela chega em frente da sua casa, o seu filho estava morto na calçada, com balas dos pés à cabeça, e aquela mulher chorando, desesperada, sem entender nada. Ela volta correndo para a igreja, e o pastor naquele momento, sem saber o que fazer, ela começa a questionar: mas por que, se Deus é poderoso, por que, se eu estava na presença do Senhor? E ele diz que ele tentou abraçar ela, e ela empurra ele com seus questionamentos. Enquanto ela estava questionando, tudo bem, mas em determinado momento ela começa a falar palavras terríveis, o seu coração apertado, e ele fala que uma das palavras mais simples que ele podia falar, é que em determinado momento ela disse para Deus: Deus, se tu estivesse aqui, eu ia te dar um murro. A mágoa naquele coração, e ele pensa em repreender ela, mas o Espírito Santo diz: shh. E aquela mulher desabafa, fala coisas terríveis. Mas de repente, ao terminar, quando as suas forças acabaram, ela se joga de joelhos ao chão e ergue a cabeça para o alto e diz: Senhor, porque eu falei tudo isso contra ti? Me perdoa, Senhor. Eu sei que o Senhor vive, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Aleluia! O que eu quero dizer com isso é que existem duas formas de lamento: o lamento bíblico, e existe a murmuração. E nós temos que tomar muito cuidado perante a face do mal, porque é muito fácil murmurar. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel, quando chega perante a terra prometida, que vê os gigantes, eles começam a murmurar contra Deus, e eles começam a falar: o Senhor nos trouxe aqui para morrer, e eles querem levantar um outro líder para levá-los de volta ao Egito, porque estavam com saudades das coisas do Egito. Eles perderam a sua fé em Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração, mas o lamento é diferente. A Bíblia nos dá base para o lamento. Nós temos até um livro chamado Lamentações. O próprio Jesus lamentou, quando estava na cruz do Calvário. Ele recita ali o Salmo de número 22, Deus meu, por que me abandonastes? Existem muitos salmos de lamento, mas quem estava citando naquela hora não era um ateu que havia abandonado a fé em Deus, mas era alguém que estava sofrendo com o processo, mas sabia que Deus estava no controle de tudo. O lamento, ele pode começar com uma fé vacilante, mas ele termina com uma fé firme, e a paz que Cristo nos dá. Aleluia! Agora a murmuração, aqueles que murmuram já perderam a fé há muito tempo, e nós temos que tomar muito cuidado,
Porque quando nós olhamos para a vida dessas mulheres, no versículo 3 diz que elas mandaram buscar a Jesus, e elas contaram para Jesus o seu problema. Lázaro, aquele a quem tu amas está enfermo, Senhor, vem para salvá-lo. Elas tinham a esperança, porque em tantas vezes Jesus havia vindo. Nós vemos a história de muitos que Deus curou, muitos que Deus apenas liberou uma palavra. Nós vemos a filha de Jairo que estava morta, que ele vai até a casa e ressuscita. Nós vemos o filho do oficial, que ele envia apenas uma palavra e a cura acontece. Mas elas pediram, elas buscaram, e a palavra nos diz que Jesus fica mais 2 dias naquele lugar. O que você quer dizer com isso? Muitas vezes nós achamos que porque somos amados, porque somos filhos, porque estamos vindo nos cultos, porque dizimamos, porque somos fiéis, nos afastamos da aparência do mal, nós temos o direito de ordenar a Deus como Ele deve agir. E isso é muito errado. Eu já vi pessoas falando: olha, eu falei para Deus, chega, a partir de hoje eu não aceito mais, Deus vai fazer agora. Quem somos nós para ordenar como Deus deve agir, como Deus deve fazer? O texto nos diz que Deus tinha um propósito maior. Ele manda dizer: esta enfermidade não é para a morte, aleluia, mas é para a glória de Deus. Nós podemos não entender o porquê do sofrimento agora, mas vai chegar um momento em que nós vamos entender, e Deus será glorificado através da minha e da tua vida. Deus tem os seus meios de agir. Ele não é um Deus, um robô, ao qual nós damos ordens e Ele obedece. Muitas vezes Deus vai nos impedir que nós vamos até a fornalha, mas muitas vezes Ele vai entrar conosco na fornalha, aleluia. Muitas vezes Ele vai impedir que nós sejamos lançados na cova dos leões, mas outras vezes Ele vai nos levar dentro da cova. Ele vai fechar a boca dos leões, porque Ele é contigo, aleluia. Deus tem os seus meios de agir, e Deus não é movido pela nossa necessidade. Isso é uma maneira errada também de pensarmos. Deus, eu quero que você guarde esta frase: Deus não é movido por necessidades, mas sim por propósitos. Tudo que Deus faz tem um propósito. Até o mal que vem contra nós, Deus usa para o bem. José vai dizer isso quando encontra com seus irmãos: o mal que vocês tentaram contra mim, Deus o transformou em bênção, aleluia. Mas você já pensou se quando ele foi lançado no poço, ele murmurasse contra Deus, ele blasfemasse, ele abandonasse a sua fé? Era um propósito de Deus na vida dele. Porque muitas vezes nós olhamos para as coisas e não entendemos o propósito de Deus, como em João capítulo 9, versículo 2, quando os discípulos estão saindo com Jesus de dentro do templo, eles olham para um cego de nascença que está à beira do caminho, e eles questionam o Senhor: Senhor, quem pecou para que este nascesse assim, ele ou seus pais? Muitas vezes nós temos a tendência de acusar: ele está em pecado, por isso que está sofrendo. Ela fez algo de errado no passado e hoje ela está colhendo aquilo que ela plantou. Aquele cego havia nascido daquela forma, e Deus diz: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O propósito de Deus é muito maior que o nosso. Deus tinha uma grande obra a realizar na vida daquele homem, e muitas vezes é difícil, é sofrido. A palavra do Senhor nos diz que elas enviaram o mensageiro até Jesus, e eu já vi muita gente se questionando. Aqui tem algo importante que eu quero que você entenda.
Muita gente se questionando, já me perguntaram isso. Ei, mas se Jesus ficou 2 dias lá, por que quando ele chegou fazia 4 dias que Lázaro estava enterrado? No contexto nós vamos ver, no capítulo anterior, que Jesus está no templo, e os fariseus, o povo ali querem apedrejá-lo, e ele foge, ele se escapa pelo meio do povo, e a palavra do Senhor nos diz que ele vai para além do Jordão, e lá ele fica. Quando Marta e Maria mandam esse mensageiro até Jesus, Jesus está além do Jordão, do outro lado, que distava aproximadamente 30 quilômetros, era o caminho de um dia. Então quando elas enviam um mensageiro, ele leva 1 dia até chegar, Jesus fica mais 2 dias, depois Jesus leva mais 1 dia para vir, 4 dias. Mas qual a importância disso? Eu quero que você entenda. Quando elas enviaram o mensageiro até Jesus, o mensageiro saiu e Lázaro morreu. O mensageiro chega até Jesus, Jesus diz: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando o mensageiro volta com essa mensagem alegre para entregar a Marta e Maria, ele diz: olha, Jesus disse que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Elas dizem: só tem um problema, nós enterramos Lázaro ontem. Muitas vezes você vai chegar dentro da igreja, numa noite como essa, e você vai ouvir que Deus vai fazer, você vai ouvir que Deus vai curar, Deus vai restaurar. Eu não quero ser inconsequente aqui de falar que Deus vai fazer hoje, mas Deus pode, e quem sabe pode ser a tua vida nesta noite. Mas às vezes você vai chegar na tua casa e você vai se deparar com uma situação pior do que quando você saiu. E é nessas horas que nós nos questionamos: mas Senhor, o Senhor falou que ia curar, e eu fiz o exame novamente e deu positivo. Senhor, o Senhor falou que ia salvar meu filho do crime, mas ele acabou de ser atirado, de ser baleado. Senhor, o Senhor falou que ia restaurar meu casamento, mas ele foi embora. Não é fácil nessa hora manter a firmeza, não é fácil nessa hora acreditar. Mas se nós estamos debaixo de uma palavra, aleluia, e essa palavra é do Senhor, nós podemos descansar, porque aquele que prometeu, Ele zela para cumprir, como foi falado aqui nesta noite. Números 23, 19 vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, falaria e não o confirmaria. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Deus é fiel para cumprir em nossas vidas. Só que nós precisamos entender que Ele tem um meio de agir nas nossas vidas. A palavra nos diz que Deus tinha um propósito. Ele fala: olha, essa enfermidade não é para a morte. E quando Ele sai, Ele ainda fica 2 dias até Lázaro morrer. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele queria que os seus discípulos crescem. Versículo 15. Ele fica naquele lugar e ele não vai, porque ele desejava gerar uma fé na vida dos seus discípulos. A nossa visão, ela é muito individualista. Nós olhamos para o problema: porque eu estou sofrendo, eu não posso suportar isso. Mas a visão de Deus, ela é coletiva. Quando Deus olha para o mal na vida de Lázaro, Ele fala: essa é uma oportunidade de eu abençoar a vida de Lázaro e gerar fé nos meus discípulos. Quando Deus olha para a vida de Abraão, Ele não está pensando em abençoar apenas Abraão, Ele está pensando em abençoar todas as famílias da terra, aleluia. Quando Deus olha para Esther, Ele não quer abençoar apenas Esther, mas Ele quer dar o livramento aos judeus. Quando Deus abençoa Moisés, Ele está olhando para o povo de Israel. Deus usa o mal de Lázaro para abençoar os seus discípulos. Quem sabe você não está entendendo agora este problema,
Mas Deus vai se manifestar através deste problema, para que você seja um instrumento de cura na vida das pessoas, para que você seja bênção na vida das pessoas. Durante muito tempo eu me perguntei por que Deus me permitiu ir para o mundo das drogas, cair no vício, na criminalidade, ser preso. Mas depois eu entendi, porque hoje eu sou um instrumento na mão do Senhor para falar com aqueles que estão perdidos nas drogas, para falar, porque eu tenho autoridade para falar com aquele que teve uma crise de abstinência, porque eu passei por isso, e Deus me transformou para agora poder transformar essas vidas. Aleluia! Mas é necessário o processo, é necessário a dor. E as horas já foram embora, eu tenho que terminar essa mensagem, mas eu quero falar algo importante para você. Jesus, ele vai até aquele túmulo, e quando ele chega diante do túmulo, ele dá uma ordem: tirai a pedra. Marta, mais uma vez: Senhor, mas já fazem 4 dias, já está fedendo, Senhor. Senhor, vai incomodar todo mundo aqui, Senhor. Existem pedras que são necessárias serem movidas para que possa haver vida. Existem pedras que precisamos tirar para que aquilo que está morto, que está escondido, possa voltar à vida. É muito comum encontrarmos pessoas que estão sofrendo por causa de problemas do passado, e dizem: não, eu já coloquei uma pedra sobre esse assunto, mas não consegue perdoar. Eu já coloquei uma pedra sobre assunto, mas não olha mais na cara da pessoa. Eu já coloquei uma pedra sobre esse assunto, mas não passa mais naquele lugar. Muitas vezes pessoas da família. Mas hoje Deus está dizendo: é hora de tirar essa pedra. Senhor, mas vai feder, Senhor, vai incomodar as pessoas. Não importa quem vai incomodar, aleluia. O incômodo é momentâneo, mas a vitória é eterna, aleluia. Deus quer curar, Deus quer transformar vidas. Através deste processo, se coloque em pé na presença do Senhor. Noé entendeu perfeitamente a vontade de Deus, quando Deus disse: constrói uma arca. Não chovia, não tinha perigo de enchente, mas ele entendeu que a parte dele era construir a arca, e o milagre da chuva Deus ia mandar. Nesta noite o Senhor está falando com pessoas aqui, que quem sabe estão com algo morto, ou elas mesmas estão mortas espiritualmente, e o Senhor quer trazer vida nesta noite. O Senhor quer ressuscitar sonhos, quer ressuscitar famílias, Ele quer ressuscitar, restaurar ministérios aqui neste lugar, casamentos. Mas é necessário que eu e você ouçamos a voz do Senhor e tiremos a pedra para que Ele venha agir em nossas vidas. Eu quero neste momento abrir uma oportunidade, porque já passei das horas aqui. Se existe alguém nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e gostaria de entregar a sua vida a Ele nesta noite, a oportunidade é agora. Venha aqui à frente, nós estaremos orando por você. Jesus está aqui nesta noite e Ele tem vida para você. Basta você remover esta pedra do seu coração, que está impedindo você de tomar esta decisão, e abrir o coração, que Ele vai transformar a sua vida nesta noite, aleluia. Eu não vou insistir muito, porque eu não sou de insistir, mas a oportunidade está aberta. Eu me lembro quando eu era criança, na Assembleia de Deus, toda vez que ia ser feito o apelo, um hino era cantado, que era: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Aleluia. E a igreja começava a louvar, e começava a cantar, e as almas se entregavam a Jesus. Agora hoje é uma dificuldade, Jesus está de braços abertos, e você endurecendo o teu coração. Jesus entregou a sua vida por você, Jesus morreu numa cruz para que você estivesse aqui, e você ainda prefere virar as costas para Ele.
mas a oportunidade foi dada nesta noite, e eu quero orar aqui neste momento. Eu não vou chamar à frente porque as horas já foram, mas aí mesmo onde você está, eu quero te convidar neste momento a puxar agora coisas do passado, aquela pessoa que você não conseguiu perdoar, aquele problema que está pesando, que está atrapalhando a sua vida, que você não consegue mais olhar para essa pessoa. Você fala: não, eu não tenho raiva dela, mas você não consegue olhar para ela, você não consegue passar na rua dela, você não consegue ficar no lugar onde ela está. Quem sabe você até mudou de igreja para não ver mais essa pessoa, mas hoje Jesus quer curar o teu coração. Eu quero que você ore neste momento, e quando você sair daqui, não basta apenas colocar diante do Senhor, você deve ir até essa pessoa e pedir perdão. Não interessa quem está errado, não interessa quem ofendeu, mas o perdão vale mais do que a razão. Ah, eu tenho a razão, não interessa, o que interessa é a paz que vem do perdão. Curve a sua cabeça neste momento e vamos orar. Amém. Vamos estar orando pelo João Gabriel. Temos aqui também o nome de Anderson e Dora Lídia. Vamos estar orando por essas pessoas. Deus conhece a necessidade de cada um. Chegou aqui mais alguns pedidos. A Mana de Souza pede oração para Emelinda, lá do Facebook. Você que está nos assistindo aí, a sua fé, aleluia, será honrada nesta noite. Deus vai alcançar vidas através do Facebook. Deus vai alcançar vidas aqui neste lugar através da tua fé. Não importa onde essa pessoa está agora, se você veio para a igreja, ela está lá no boteco, se ela está na boca de fumo, Deus pode alcançar essas vidas nesta noite, aleluia. Vamos orar neste momento crendo no Senhor. Deus de poder e de glória, a tua palavra, Senhor, foi pregada aqui nesta noite, e nós cremos, Senhor, meu Deus, que tu és o Deus do impossível. Aqueles que chegaram aqui com um problema, Senhor, que para o homem parece impossível, que segundo a medicina não tem mais solução, ó Pai, nós cremos que tu és sobre todo mal, ó Pai. Tu és o Deus que cura, que ressuscita morto. Aqueles homens, Senhor, puderam presenciar a glória do milagre, e nós cremos nesta noite no milagre. Abençoa, Senhor, a Dora Lídia, o Anderson, a Ermelinda, Senhor, meu Deus, cada um desses que necessitam de um milagre, ó Pai, alcança, transforma, cura, liberta, restaura, Senhor, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te Quantos podem agradecer a Deus por essa mensagem? Foi bem claro, bem explícito, bem explicadinho, né? Isso é importante, que há pessoas que precisam entender como Deus trabalha no propósito individual. A forma que Deus trata comigo, não trata com você. Ele é um Pai perfeito e justo. Amém? Encerrando, hoje não tem sopa, tá? Bom, a gente veio até sem comida para a igreja para comer sopa, mas não deram sopa hoje. Fica para outra quinta, tá? Amém? Queremos agradecer as nossas visitas que estão por aqui. Pode vir sempre, tá? Sempre tem uma porta bem aberta para você vir aqui participar. E o nosso culto quinta tem sido bênção para essa igreja. Amém? Domingo de manhã é a nossa escola bíblica do
Você que nunca veio a uma escola, venha para ver. É bênção, né, irmão? E à noite é o nosso grande culto da família. E não esqueça de passar ali para o irmão Júnior, está ali, ó. Depois tu fala comigo, tá? Não, eu mandei a inscrição, mas não mandei o dinheiro ainda. Aí não vale, né? Quem não fez o IBOL, fala que ali com o irmão Gabriel, que está ali, ó. E o irmão Júnior. Já faça a sua inscrição, já paga online, você sabe melhor do que eu. Vamos fazer a inscrição, obreiros, mocidade, quem quiser fazer. É bom, irmão. Nunca é demais aprender mais. Tá? Sempre é bom aprender um pouquinho mais. Amém? Vamos encerrar o culto agradecendo a Deus por essa bênção. Nós te louvamos, Deus, por cada vida que aqui está. A forma que foi conduzido o culto, a mensagem que ouvimos, direcionada por Ti, as nossas visitas que estiveram aqui. Que esse culto termine bem. E o amém que vamos dar aqui, Senhor, seja dado no céu também. Te louvamos, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo vós. Todos dizem: se Deus é por nós, ninguém. Deus que abençoe a todos.